Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Vamos nos tomando posse aí. Amém? Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês hoje é que, não sei se você sabe, hoje é aniversário de Israel. Está fazendo 72 anos. Eu até mandei um post para para os nossos irmãos, mas talvez você não tenha recebido e não saiba disso. 72 anos de Israel, retorno à terra, cumprimento de promessa, meus irmãos, então uma data muito importante. Importante para o mundo inteiro, tá? Não é importante para aqueles que amam Israel, não. É importante para o mundo inteiro. Porque, meus irmãos, Israel foi a nação escolhida por Deus para levar a mensagem de vida eterna às nações da terra. Israel é um país especial aos olhos de Deus. Isso não é para ninguém sentir nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de sentimento contrário. Não, nada disso. O povo foi escolhido por Deus para escrever a história de Deus, para as nações da terra. Claro, a gente sabe que Israel teve as suas falhas, Israel teve graves falhas, mas nós não podemos negar essa realidade. Israel é povo de Deus. Parabéns, Israel, pelos seus 72 anos de retorno à terra prometida, de retorno ao lugar da sua origem, ao lugar que Deus escolheu e determinou para ti. Amo Israel, a Bíblia me ensinou a amar Israel e orar por Israel, interceder por Jerusalém, clamar ao Senhor para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Então, fica esse meu registro nesses nossos primeiros minutos, não só para ganhar tempo enquanto o pessoal está chegando, isso realmente não procede, mas com certeza para a gente começar com a palavra que estava no meu coração. Eu sempre mantenho aí a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. Hoje, em particular, às vezes eu prefiro manter a bandeira de Jerusalém, mas hoje eu estou mantendo a de Israel pelo significado do dia de hoje. Amém, meus irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, talvez eu tenha que repetir lá no final. Assim que nós terminarmos essa transmissão, nós vamos colocar o link lá no WhatsApp para que aqueles irmãos que não conseguem visualizar ao vivo possam pelo WhatsApp, que é uma mídia mais fácil, também compartilhar da palavra. Amém? Então, se você quiser compartilhar aí, passar para alguém, provavelmente lá pelo WhatsApp vai ser mais fácil. Ok? Então, vamos lá. Hoje, quarta-feira, dia muito bonito e muito especial. Vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler 13 versos. Amém? Então vamos lá. Puxar a Bíblia para mais perto. A palavra diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Tremendo esse texto. Tremendo mesmo. Vamos falar com Deus? Senhor, eu levanto as minhas mãos para abençoar, ó Pai, o teu povo, para abençoar aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Levanto as minhas mãos para profetizar a tua bênção, a tua proteção, teus livramentos. Mas eu levanto as minhas mãos nesta noite em especial para profetizar tempos de avivamento, tempos de santidade, tempos de despertamento, tempos, ó Pai, de sabedoria para o teu povo, tempo de prudência, tempo de olhos abertos. Ó Deus, ministra sobre as nossas vidas, ó Pai, através desta tua palavra que acabamos de ler. Ó Deus, entra em cada casa nesta noite, entra em cada coração nesta noite. E, Pai, que este seja um tempo de crescimento, seja um tempo de ensino e de aprendizado para todos nós. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse, como eu disse, é um texto, para mim, muito especial. E eu quero chamar a atenção, não sei se vou ser breve hoje, mas pretendo não prolongar essa minha fala hoje, não. Mas eu quero trazer para vocês esse texto, que é um texto de advertência do apóstolo para a igreja de Corinto. Então eu quero trazer como advertência para nós. Vejam que o texto começa e ele começa a falar e citar o exemplo de Israel na sua trajetória lá pelo deserto. Então, é um texto que o apóstolo está levantando como exemplo para as nossas vidas. O texto diz isso claramente, como exemplo para nós que somos a geração dos últimos séculos. O mundo, meus irmãos, está para chegar ao fim. Jesus está voltando, não tenha dúvida. Nós somos essa geração dos últimos tempos. Claro que eu não estou aqui profetizando tempos
específicos ou épocas, porque eu estaria cometendo um grave erro, não é? A Bíblia não nos autoriza isso. Jesus Cristo, quando confrontado ou solicitado pelos discípulos a esse respeito, ele disse que era uma coisa que era da exclusiva prioridade do Pai, que nem mesmo ele, o Filho, tinha conhecimento. Ele apenas disse: quando menos estivermos preocupados, ele virá. E ele deu sinais, etc e tal, mas ele não especificou. A ordem bíblica precisamos estar preparados. E esse texto, Paulo está exatamente fazendo isso com a igreja de Corinto. Eu quero chamar a atenção de vocês. O texto começa relatando não é bênção não, as experiências que o povo viveu. Ele diz assim: eles andaram sob a nuvem, não sobre, né? Sob a nuvem. Uma nuvem os guiou, uma nuvem os encobriu do sol, do sol escaldante do deserto. Eles andaram sob essa nuvem. Eu imagino como isso não foi tremendo, como isso não foi marcante na vida daquele povo. Atravessaram um deserto tendo a cobertura produzida, promovida, encaminhada por Deus. Olha, meus irmãos, o texto ele ainda continua dizendo assim: eles viveram uma tremenda experiência quando cruzaram o Mar Vermelho. Era uma multidão que viveu aquela experiência que era única, meus irmãos. A gente já falou sobre isso. E Paulo está aqui falando com a igreja de Corinto, mas citando o exemplo do povo de Deus lá no deserto. Então, a nuvem sob a cabeça, sob o acampamento, sob a caminhada. O Mar Vermelho, algo intransponível, mas não para o povo de Deus. Aí ele fala: eles comeram o manjar espiritual. Vocês conhecem o texto, né, meus irmãos? Aquele povo, aquela multidão de milhões cruzando um deserto. E como alimentar essa multidão? Como alimentar, meus irmãos? Só mesmo de forma sobrenatural. E a Bíblia relata que Deus mandou dia após dia, a cada amanhecer, o maná. Imaginem acordar pela manhã em meio a um deserto e o povo se deparava com algo sobrenatural, algo que vinha do céu e não tinha como dar uma outra explicação. Mas, meus irmãos, em todos os momentos era exercício de fé. Quanto ao manjar, quanto ao maná, existiam umas determinações de Deus para o povo. Um milagre a cada dia. E o povo precisava viver de fé em fé. Não se pode viver uma fé única em um dia, em um momento, e achar que aquela fé vai se perpetuar na nossa vida. A fé precisa ser exercida dia após dia. E o maná era exatamente assim. O povo só podia colher o suficiente para aquele dia. No primeiro momento, nos primeiros dias, o povo, eu não sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer. Parece que o povo não acreditou na palavra de Deus, não acreditou nas orientações de Deus. E diz o texto sagrado que o povo acumulou maná para, sei lá, um dia, 2 dias, não sei, para quanto ele pôde acumular. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? No dia seguinte, tudo que eles colheram estava apodrecido. Tudo. Não aproveitaram nada. Meus irmãos, a fé que eu vivo hoje, ela vai me sustentar, é verdade, mas se eu não estiver preparado para viver a minha fé amanhã e a cada dia, meus irmãos, a fé precisa ser renovada. E então o povo, ele recebia e vivia um milagre a cada dia. Deus produzia o milagre, mas exigia do povo a fé para que aquele milagre se renovasse. Meus irmãos, você não vai poder viver a sua fé
daquele dia que você levantou a mão, aceitou a Jesus e agora não, eu já tenho Jesus, está tudo certo, agora... não é bem assim. A nossa fé precisa ser exercida dia após dia. Um milagre após outro milagre e outro milagre. Afinal de contas, meus irmãos, cada dia que vivemos é um milagre. Cada dia que vivemos é um milagre. Aí o escritor sagrado, Paulo, o apóstolo, ele ainda lembra uma outra coisa, que em meio àquele deserto, como saciar a sede? Imaginem, meus irmãos, como saciar a sede? Era muita gente para beber água todo dia. Meus irmãos, Deus disse para Moisés, fala com a pedra e vai jorrar água. Paulo diz, eles beberam de uma fonte espiritual. Era uma pedra espiritual que os seguia. Uma pedra que jorrava água e saciava a sede do povo. O texto sagrado diz, eu li aqui para vocês, e a pedra era Cristo, Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, o povo vivia debaixo de milagres. O povo vivia debaixo de experiências. Jesus precisava se manifestar a cada dia. A cada dia, água para saciar a sede. Tem muita gente que acha que consegue viver bebendo água uma vez por semana, no domingo à noite, quando o pastor prega. Outros não têm ao menos a paciência ou a dedicação de se reunir com o seu discipulador, com o seu líder, para receber ministração da palavra e ser alimentado, saciado a sede ao longo da semana. Que pena. Mas Paulo fez questão de registrar para a igreja de Corinto que dia após dia eles bebiam de uma única fonte espiritual, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra que jorrou água, a pedra que saciou a sede do povo. Ainda hoje ele é essa pedra única, capaz de saciar a nossa sede. Meus irmãos, e Paulo continua dizendo o seguinte, entretanto, verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. É difícil até de entender, não é, meus irmãos? Um povo que recebia alimento a cada manhã, um povo que era protegido do sol, um povo que era protegido dos inimigos, um povo que tinha água para saciar a sede em pleno deserto, este povo não agradou a Deus. Este povo não agradou a Deus. A maioria, meus irmãos. Pesado, né, meus irmãos? A maioria não agradou a Deus. E aí, o texto diz, por causa disso, eles ficaram prostrados no deserto. Por causa disso, toda uma geração sucumbiu no deserto. Aquela geração que saiu do Egito sucumbiu no deserto, porque não valorizaram o alimento que vinha do céu, porque não beberam devidamente, entendendo que era água espiritual, aquela que jorrava da pedra que é Jesus. Meus irmãos, que lição tremenda e maravilhosa, que coisa séria que eu espero que você esteja refletindo, porque, olha só, o texto começa dizendo que tudo isso era para o nosso exemplo, para a nossa advertência. É para nós, meus irmãos, é para nós. Queridos, eu vou continuar e depois eu faço mais uma reflexão panorâmica disso. Como eu disse, eu não quero prolongar a minha fala hoje, não. Mas, desse ponto, eu só quero dizer o seguinte, tem muito crente morrendo no deserto,
gerações inteiras morrendo no deserto, porque não estão valorizando a casa do Pai, o alimento do Pai, a água viva do Pai, não estão valorizando os milagres que já viveram. Meus irmãos, se eu fosse contar os milagres que eu já vivi, o sobrenatural que eu já vivi na minha vida, eu ia ficar aqui até muito tarde com vocês. Muito tarde. E eu sei que essa não é minha só experiência, é experiência sua também. Eu tenho certeza disso. Não estou dizendo que você não tem provações, também não estou dizendo que eu não tenho provações. O deserto está aí. Temos que atravessar o deserto. Mas o que eu quero frisar é que só morre no deserto, só vai sucumbir diante do deserto aquele que nega as experiências que tem tido com o Pai. Aqueles que dão as costas, que ignoram os milagres e as bênçãos e a proteção e as provisões de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Mas vamos continuar, meus irmãos. E Paulo começa a enumerar a partir do verso 6. Ele começa a enumerar os erros do povo de Deus. E aí ele começa dizendo que no verso 7, e ele registra, exemplo para nós, idolatria, verso 7. Agora esse verso 7, me perdoe, eu preciso de parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Eu vou ler de novo para não termos, para que você não entenda que eu estou fazendo uma interpretação indevida do texto. Então eu vou ler de novo para refrescar a sua memória, porque o texto é muito sério. E o texto, ele nos dá uma direção de idolatria que a gente fala em idolatria, a gente pensa especificamente na adoração a deuses, ou imagens, ou seja como for. Mas vamos lá, olha o que o texto está chamando de idolatria, meus irmãos. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. O povo, olha só o que é idolatria. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ué, que mal há? Qual o problema da gente sentar, comer, levantar e se divertir? Não há problema nenhum. É assim que talvez você esteja vivendo e a maioria esteja vivendo. Pastor, explica pra gente. Não entendi. Explica pra gente. Meus irmãos, o povo estava vivendo debaixo de milagres sobre milagres e mais milagres, provisão e mais provisão, mas o povo tratava da sua vida. O povo sentava, comia e bebia, ou seja, fazia aquilo que era o seu cotidiano, o seu trivial, e quando ele se levantava para se divertir. Meus irmãos, tem muitos nos nossos dias, assim como provavelmente na igreja de Coríntios, nos nossos dias, nas nossas igrejas, que comem, bebem, trabalham, tratam da sua vida, se divertem. Isso pode ser uma tremenda idolatria. Quando a sua diversão, quando as suas necessidades te fazem esquecer do que Deus fez por você. Quando as suas atividades e suas diversões não abrem espaço, e olha que eu tenho que dizer isso com muito temor, não abrem espaço para Deus. Não abrem espaço para uma adoração a Deus. Não abrem espaço para estar na casa dele. Meus irmãos, é terrível admitir isso, é terrível ter que afirmar isso. Quantas das vezes, meus irmãos, estar na casa do Senhor é aquilo que está em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Estar na casa de Deus, ter tempo de adoração a Deus, é exatamente aquele momento quando... Hoje eu vou na igreja. Eu vou na igreja hoje.
Eu vou na igreja hoje porque não está chovendo, eu vou na igreja hoje porque eu estou entediado, eu vou na igreja hoje porque já tem um tempão que eu não vou na igreja, eu vou na igreja hoje porque eu tenho que falar com fulano. Tem gente até que vem na igreja só porque tem que dar o dízimo. Não, eu conheço pessoas que só vêm na igreja porque hoje é primeiro domingo, dia de Santa Ceia. O povo se assentava, comia, bebia, levantava e se divertia. É lamentável, mas é isso que Paulo está dizendo. É a idolatria do eu. É a idolatria de mim mesmo. É meu ego. Isso é idolatria. Quando o meu eu está em primeiro lugar. Se você parar e pensar, é isso que a nossa sociedade está ensinando. É isso que, me perdoe aí, não, eu vou até refazer a frase que eu ia citar uma categoria, mas não vou citar, mas é isso que estão nos ensinando. É isso que as pessoas dizem para você, importante é ser feliz, você tem que ser feliz. O resto é o resto. E nesse resto, as pessoas estão colocando Deus também. Deus só recebe o resto. Deus só recebe o que sobra. Deus só recebe o que não te faz falta. Meu Deus, isto é idolatria. É o que o apóstolo está falando. Ele está chamando de idolatria comer, beber e se divertir. Ele está chamando então de idolatria cuidar de si mesmo, cuidar de si mesmo, cuidar de si mesmo. Isto é idolatria. Ele continua, meus irmãos, ele fala de imoralidade. Eu não vou me deter à imoralidade porque você já entendeu. Nos nossos dias, meus irmãos, a imoralidade chegou a um ponto que eu chamo hoje de depravação e não simplesmente imoralidade. Eu não chamo simplesmente mais de imoralidade, eu chamo sei lá, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Os valores morais já foram completamente abandonados. Abandonados em todos os níveis. Mas o pior deles, no que diz respeito ao corpo, templo do Espírito Santo. Não há mais zelo, não há mais cuidado com o corpo, templo do Espírito Santo. Não há mais cuidado com a sexualidade. Sexualidade. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar deste corpo com zelo. Este corpo precisa ser santo, separado. Não é assim como quer a sociedade hoje, onde as pessoas estão se tratando quase como animais. Deus que me perdoe na frase, me perdoe se eu ofendo, se isso te ofende, me perdoe. Mas é assim que eu tenho visto, me perdoe. Imoralidade. Agora, olha o que ele diz aqui a seguir. Verso 9. Olha o que ele diz no verso 9. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. São coisas pequenas que às vezes passa batido até mesmo na nossa mente religiosa. Olha só o que diz o verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não ponhamos o Senhor à prova. Meus irmãos, isso é muito sério. Isto é muito sério. Nós não temos condições, nós não temos direito de colocar Deus à prova. Deus é Deus independente das tuas necessidades. Deus é Deus independente das lutas ou desafios que você está enfrentando. Cuidado quando você estiver enfrentando uma batalha, uma guerra ou diante de um desafio. Eu tenho visto pessoas quase que desafiando Deus. Se tu és Deus, faça assim. Se tu és Deus, mas Ele é Deus independente dessas tuas loucas frases, loucas atitudes e posturas. Não vamos colocar Deus à prova. Como o povo fez e pagou um alto preço. O texto diz que
morreram centenas e centenas de milhares de pessoas por causa dessa atitude do povo. E Moisés teve que correr à presença de Deus e pedir um livramento, uma peste de, não sei se posso chamar de peste, né? Não sei, uma praga, coisa parecida, de serpentes que invadiu o arraial do povo e morreram muitos do povo de Deus, muitos morreram. E sabe como foi resolvido? Deus disse para Moisés: levante uma serpente. E qualquer um que for mordido deve olhar para esta serpente e receber a bênção da cura. Na verdade, o que isso significava, meus irmãos? Fé. O que isso significava? A fé de que a cura não viria por outro caminho, por outro canal, por outro motivo, por outra situação que não fosse a referência a Deus, a provisão de Deus. E era preciso, então, ter uma atitude de fé. Alguém podia até dizer: está de brincadeira, quer dizer que eu vou olhar para aquela serpente, para aquele memorial, para aquele símbolo e eu vou ficar curado? Sim, se você tiver fé, sim, e assim acontecia. Meus irmãos, não coloque Deus à prova, simplesmente creia, confie, deposite a sua vida aos pés de Jesus, aos pés dele. Eu sei que ainda hoje, quantas pessoas não creem que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário é bastante para nos salvar e nos dar a vida eterna. Muitas pessoas não creem nisso. Olham para a cruz como um símbolo histórico, Jesus Cristo, etc e tal, mas na hora de professar fé, viver a fé, exercitar a fé, não exercitam a fé. Mas a fé é capaz de transportar montes. A fé é capaz de curar enfermos. A fé é capaz de realizar o impossível. A fé é capaz de realizar o impossível. Então, meus irmãos, em lugar de provar a Deus, de questionar Deus, levante palavras de fé, levante as mãos em adoração a Deus, curve-se diante dele, humilhe-se diante dele, reconheça a soberania dele na sua vida. Não seja e não faça como o povo de Deus, que colocou Deus à prova e viveu grande mortandade. Receba essa palavra, preste atenção nisso. Mas Paulo não parou aí, ainda levantou uma outra questão, uma outra exortação, um outro perigo que o povo corre, que nós corremos, pecado que o povo cometeu e que nós cometemos, precisamos cuidar para não cometer, né? Qual foi? Verso 10. Murmuração. O povo murmurou quantas vezes contra Moisés, murmurou contra Deus e pagou alto preço. Pagou alto preço. Verso 10 diz assim, eu vou ler para vocês, olha, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Eu fiz questão de ler porque eu queria gravar uma coisa para vocês. Eu queria registrar algo para vocês. A nossa murmuração, a murmuração do homem, do povo de Deus, escutem isso, por favor. A murmuração abre legalidade para que o inimigo traga destruição sobre a sua vida. O texto está dizendo que pela murmuração foram destruídos pelo exterminador. A tua murmuração, a nossa murmuração, a murmuração do povo de Deus, em particular, meus irmãos, abre legalidade e o diabo, o inimigo de nossas almas, ganha direito para vir sobre sua vida, sua casa, sua família, seu território e produzir extermínio, destruição. É o que o texto, é o que Paulo está dizendo para a igreja. Olha, não murmurem como murmurou o povo.
e veio destruição por parte do destruidor. Meus irmãos, me ouçam por favor, ouçam a voz de Deus. Muitas das provações, muitas das derrotas, muitas das calamidades que sobrevêm às nossas vidas são fruto das nossas próprias murmurações, que geram legalidade para o inimigo, abrem portas para o inimigo, abrem brechas para o inimigo. Em nome de Jesus, Paulo está dizendo à igreja, e é a última das quatro indicações que ele levanta. A murmuração é perigosa demais, traz destruição, abre legalidade para o devorador. Levante a sua voz em oração ao Senhor. Levante a sua voz em oração, em quebrantamento e diga: Senhor, me perdoe porque eu sou um murmurador. O quebrantamento, meus irmãos, é a porta para fechar as legalidades que temos, que talvez você tenha dado ou já tenha dado ao inimigo. A oração, o quebrantamento, a intercessão de quebrantamento é a única arma que nós temos para quebrar as legalidades, para tirar da mão do inimigo a liberdade de atuar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por favor, meu irmão, use este momento, este tempo para levantar a sua voz, talvez se ajoelhar no seu cantinho, entrar no seu quarto e sozinho, sem ninguém, abrir o seu coração e dizer: Senhor, me ajude, refreie a minha língua, cuide dos meus pensamentos, quantas das vezes de murmuração. E eu não estou aqui nem dizendo daquela murmuração, meus irmãos, murmuração dentro da igreja, murmuração contra seu líder, murmuração contra o irmão. Esta é pesadíssima, mas Deus do céu, muitas das vezes a murmuração é contra o próprio Deus. Prestem atenção, toda murmuração gera destruição, toda murmuração gera juízo, toda murmuração traz legalidade, abre portas para o inimigo. Receba esta palavra, eu não estou terminando ainda não, já estou quase terminando, né? Até o nosso horário também. Mas olha o que diz o verso 12. O verso 12. Tinha que ser 12, né, meus irmãos? Olha o que diz o verso 12. E eu quero fazer deste verso o ápice desse nosso encontro hoje. Ele diz assim, Paulo está dizendo para a igreja, Paulo está dizendo para você hoje, para nós hoje: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Meus irmãos, isso é muito forte. Todas as vezes que eu leio esse texto, o que vem à minha memória, ao meu raciocínio é o seguinte: ele não está nem dizendo aquele que está de pé, ele está dizendo aquele que pensa estar de pé. Porque muitas das vezes nós até achamos que estamos em pé, mas nem estamos. Porque é o nosso juízo, porque é a nossa, sabe, meus irmãos, esse nosso egoísmo, essa nossa soberba de achar que estamos sempre certos, nós estamos sempre corretos, a nossa teologia está correta, a nossa doutrina está correta, está respaldada biblicamente, nós conhecemos a palavra, nós isso, nossa igreja assim, eu sou assado. Meus irmãos, talvez você pense que está de pé e talvez já esteja caindo ou esteja caído exatamente nestes teus pensamentos de soberba e de autossuficiência. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Paulo está dizendo: cuidado, meu filho, cuidado, meu filho,
com esta tua mente, este teu coração altivo. Cuidado, meu querido, com esta tua sabedoria. Cuidado com esses teus sentimentos de autossuficiência. Cuidado. É isso aí, meus irmãos. Aquele que está de pé, ou pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. É sempre ser humilde, é sempre estar quebrantado de coração, é sempre, meus irmãos, entender que a nossa relação com Deus, ela não é de ritos. Lembram de Davi? Davi tinha pecado, Davi estava arrasado, e a lei dizia, a religião, as obrigações religiosas, os procedimentos rituais, o cerimonial, dizia que ele deveria apresentar a Deus sacrifícios com os animais, sacrifícios e um grande sacrifício e etc e tal. Ele estaria cumprindo aquilo que a religião determinava, mas um homem segundo o coração de Deus, que era capaz de, na qualidade de rei, aceitar as palavras de maldição de Simei, de um plebeu, um homem segundo o coração de Deus, que sabendo que a religião dizia, você deve fazer um holocausto, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Foi por isso que Davi se reergueu, foi por isso que Davi, mesmo tendo caído, e não só uma vez, meus irmãos, a gente sabe disso, mas ele se levantou, sabe por quê? Porque ele nunca deixou que a soberba tomasse conta do coração dele. E eu vejo, meus irmãos, que nós temos que cuidar do nosso coração. Cuide do seu coração. Não deixe que essa autoestima te faça sentir-se super-homem, dono da verdade. Humilhe-se diante de Deus. Cuide para que não caia. Como? Com oração e quebrantamento. Meus irmãos, eu quero terminar, porque eu não posso deixar de falar isso aqui ao final. Eu disse que o ápice seria o verso 12, mas vejam, eu quero ainda ler aqui o final, verso 13, diz assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu trago esse fechamento, que foi o fechamento do apóstolo, né? Não é meu? Mas eu trago e faço questão de caminhar até aqui, porque, meus irmãos, nós precisamos entender alguma coisa. Primeiro que, às vezes, eu ouço, porque eu não suporto, por que Deus fez isso comigo? Não, isso é sobre-humano. Não, não é sobre-humano, meus irmãos, não é sobre-humano. A palavra de Deus diz categoricamente, Ele não vai permitir que você viva uma provação que você não possa suportar. A palavra, entretanto, não diz que você não vai ter provação, Ele diz que a tentação virá, mas Ele vai trazer livramento. Mas prestem atenção, não é o livramento que querem alguns que eu tenho visto hoje numa teologia barata, e me perdoe a expressão, uma teologia que o esboço está correto e a interpretação está profanando a palavra de Deus. Uma teologia que diz que você não tem força para lutar contra o pecado, que Deus lá na cruz já levou todo o pecado, que Ele é que pode te dar, porque é pela graça e etc e tal. Não, o texto está dizendo que Ele vai te dar força. Ele vai te dar força para que você possa suportar. É você que tem que suportar, é você que tem que vencer. Sim, Ele vai te dar o livramento, sim, Ele vai estar contigo, Ele vai estar conosco.
Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Mas o texto diz, sim, as provações, as tentações virão. Muitas delas virão, como eu já disse lá no próprio texto lá, antecipadamente, porque nós deixamos brecha, porque nós levantamos a nossa boca contra Deus, porque nós tentamos a Deus, porque muitas das vezes nós não valorizamos todos os livramentos, todos os milagres, tudo que Deus já fez em nossa vida, e nós começamos a ser idólatras de nós mesmos, comendo, bebendo, nos divertindo. Isso é importante. E eu tenho ouvido alegações assim, das mais fúteis possíveis. Alegações, sim, justificativas das mais fúteis possíveis. Meus amados, Deus cuida de ti. Deus cuida de cada um de nós. Ele nunca vai nos abandonar. Entretanto, isso não quer dizer que ele vai ignorar o nosso pecado. Não, ele não vai ignorar. O texto disse lá no início, verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Meus irmãos, Deus nos ama e Deus quer nos levar à terra da promessa. Deus quer nos dar vida de bênção, vida próspera, mas Ele não vai contemporizar diante do teu pecado. Não morra no deserto. Não perca a tua vida, tua salvação. Em nome de Jesus, eu termino essa minha palavra profetizando. Faça deste tempo de quarentena um tempo de comunhão com Deus, de retorno, não simplesmente à casa no sentido de templo, mas de retorno à presença do Pai, à casa do Pai, ao aconchego do Pai, aos braços do Pai. Use esse tempo para fazer e gerar reconciliação no Espírito com Deus. Use esse tempo para pedir que Ele refaça seus valores, meus irmãos. Seus valores. Que Ele quebrante teu coração e te faça entender o quanto você precisa dele. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus nos abençoe. Multiplique esta palavra. Compartilhe essa palavra. Nós vamos colocar lá vou colocar na minha lista de transmissão para os membros da igreja e mais algumas pessoas. Não coloco para toda a minha agenda, porque eu não quero ser indelicado com ninguém. Mas vocês, meus irmãos, podem multiplicar isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus, esse é um texto que foi registrado para a nossa advertência, para o nosso exemplo. Amém? Nós somos a geração dos últimos séculos. Nós somos a geração que vai entrar no reino dos céus. Nós somos a última geração, estou profetizando só, tá, meus irmãos? Nós somos a geração que vai ver o Senhor Jesus vindo entre as nuvens. Nós somos a geração que vamos ouvir o toque da trombeta. Aleluia. Nós somos a geração que Deus vai encontrar de pé. Amém? Amém. Deus te abençoe. Graça e paz. Lembre-se, nós somos uma geração de profetas de avivamento, de profetas de boas novas. Compartilhe isso, profetize isso em nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.